Abençoados, eleitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estou aqui ao vivo pelo Facebook Live para trazer um tema que vai ser impactante, um tema que vai trazer um entendimento e um esclarecimento tremendo para a sua vida. Você vai entrar em uma nova etapa de glória a respeito deste assunto do louvor e da adoração. O que significa o louvor e o que significa a adoração? Será que é correto em graça dizer que nós devemos adorar a Deus? Olha, vamos ver isso biblicamente, com Bíblia na mão. Por isso eu aconselho a você que pegue a sua Bíblia, caneta e papel, para que você anotem os versos que será dito neste estudo, neste vídeo, e eu recebo, e a minha oração é que os olhos espirituais do seu coração, do seu entendimento, sejam iluminados pela verdade da palavra da graça de Deus. Eu recebo, a minha oração é que o Espírito da graça venha usar meus lábios, venha falar, venha convencer, venha ensinar, porque está escrito lá atrás pelos profetas que ninguém ensinaria a ninguém, porque todos seriam ensinados pelo Senhor. E que seja o Senhor agora a ensinar a cada um de nós através da sua santa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é minha oração e recebo que a palavra vai correr tremendamente e vai trazer uma nova etapa de glória para nós que estamos em graça. Vamos entender melhor o significado dessas palavras, adoração e louvor. Por que esse tema é importante? Porque todos nós estamos crescendo em graça, todos nós. Nós que recebemos olhos iluminados da graça de Deus, não existe ninguém melhor do que outro. Todos nós estamos crescendo. O próprio Jesus disse, a uns foi dado a 30, a outros 60 e outro a 100 por um da semente. Mas o que importa é que essa semente frutifique e cresça no seu tempo e no tempo correto de Deus. Então vamos a esse tema que vai trazer aí algo tremendo para as nossas vidas. Vamos começar falando sobre o significado da palavra adoração no original grego. A palavra adoração, no grego não, aliás, no hebraico, No hebraico significa shachá, que quer dizer prostrar-se. Alô? A palavra adoração no hebraico significa shachá, que quer dizer prostrar-se. Então você vê que os judeus, eles tinham esse hábito de prostrar-se diante de Deus, se encurvar, abaixar a cabeça, levantar as mãos, dançar até mesmo diante de Deus era uma forma de adoração. Cultuar a Deus com o corpo. Então esse cultuar e adorar tem o mesmo significado, porque cultuar com o corpo, adorar a Deus, cultuar a Deus, cultuar ao Senhor com o seu corpo, com o prostrar-se. Então, prostrar diante de Deus era, no costume hebraico dos judeus, a adoração. Essa era a adoração com o corpo. Alô? Era a adoração dos judeus. Acho que você já está começando a entender, Você que é da graça, você já está querendo, já sei aonde esse tema quer me levar. Eu já estou entendendo, já estou vendo o entendimento desse tema. Tudo bem, eu falei aí do significado da palavra adoração no hebraico, prostrar-se, E nós que estamos em graça sabemos que o apóstolo Paulo, temos que sempre dizer isso, O estudo da graça tem que ter isso como base. Nós que estamos em graça temos as 14 epístolas ensinadas pelo apóstolo Paulo como revelação, como fundamento para a igreja gentílica. Cristo ressuscitado revelou a graça a Paulo, e esta graça de Deus está expressa nas suas 14 epístolas de Romanos a Hebreus. Ali está o fundamento para a igreja.
A igreja gentílica tem que estar baseada nas 14 epístolas de Paulo, tem que sobreedificar em cima do fundamento que Paulo lançou, o qual é Jesus Cristo. Então, Então Jesus Cristo ressuscitado, ele está ali expressado, se manifesta ou se revela, podemos dizer assim, nas 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, de Romanos a Hebreus. Então, no novo pacto, se você quer saber da vontade de Deus, você tem que perguntar a Paulo. No Antigo Testamento, quando você, na lei de Moisés, quando você está entendendo você, né? Quem estava lá, na verdade, quisesse saber da vontade de Deus, tinha que perguntar a Moisés. Moisés, qual era a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Moisés, aqui está a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Deus me revelou no monte e me deu as leis para que os homens sigam e me obedeçam, né? Então, na verdade, ali estava a vontade de Deus. No novo pacto, depois da cruz, a vontade de Deus estava no que Deus revelou a Paulo para nós gentios. Então, há uma palavra específica para os judeus e há uma palavra específica para os gentios. Para os judeus, circuncisão. Para os gentios, incircuncisão. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, ensinou o evangelho da incircuncisão, que é diferente do evangelho da circuncisão. Pedro, João e Tiago pregaram circuncisão. Pregaram um evangelho diferente do apóstolo Paulo. Quando esse evangelho da circuncisão que Pedro, João e Tiago pregavam, está baseado lá em Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8, Gálatas 2, 7 e 8, é bem claro, ali o apóstolo Paulo separa que a Pedro foi dado o ministério da circuncisão e a ele, Paulo, da incircuncisão. Como Pedro era o líder, né? Pedro, João e Tiago lideravam a circuncisão, eles pregavam circuncisão para com os judeus e Paulo a incircuncisão para com os gentios. Mas se você pega a circuncisão dos judeus e joga para os gentios, você está pregando um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito. E Paulo falou, se alguém prega outro evangelho, pode ser um anjo vindo do céu, seja o quê? Seja anátema, maldito. Então, para nós que somos da graça, o evangelho que Deus separou para as nossas vidas é o evangelho da graça que Deus revelou ao apóstolo Paulo. E algo que devemos prestar bem atenção, nas 14 epístolas de Paulo, você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo dizer que nós devemos adorar a Deus. Por que o apóstolo Paulo, o apóstolo levantado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, nunca disse que nós devemos adorar a Deus? Opa, vamos pensar aí. Richelson, mas lá na minha igreja o pastor fala que nós devemos adorar a Deus. Uma coisa é que o teu pastor fala, a outra coisa é que o apóstolo Paulo fala. E você tem que seguir aquilo que está escrito para você. Se o teu pastor, o teu líder, teu bispo, ou sei lá, presbítero, diácono, aquele que te ensina a palavra, se ele ensina de acordo com a sã doutrina, de acordo com o que o apóstolo Paulo ensinou, receba, é para a tua vida. Mas se não estiver de acordo com a sã doutrina, é anátema. É um outro Espírito, é um outro Jesus, é um outro Evangelho. Então o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, o apóstolo da graça, alô, o único apóstolo da graça se chama Paulo, hein? Alô? Paulo? Mas o Paulo disse que Deus deu uns para apóstolos, profetas, sim. Deus, na sua igreja, ele constituiu apóstolos no plural, que foi Paulo e os 12 apóstolos para os judeus, porque a igreja não é só os gentios, está os judeus e os gentios. Então, os 12 apóstolos e Paulo, o último, eram os apóstolos que Deus constituiu para a igreja. E depois vem os evangelistas, né? Pastores, mestres e por aí vai, que nós já sabemos que se compõe a igreja. Então, hoje, depois da cruz, o último apóstolo foi Paulo, da graça. Então, aqueles que se constituem apóstolos da graça, depois de Paulo, está usurpando,
tentando usurpar, e você sabe o que significa a palavra usurpar, né? Tentar tomar o lugar. E se tentar tomar um lugar do que Deus já determinou para uma pessoa, é uma desobediência. Né? Mas nós já sabemos disso, que há muitos apóstolos da graça aí se intitulando, né? Porque Deus não chamou eles de apóstolos. Deus nunca chamou eles de apóstolos. Eles que se intitularam apóstolos. Vocês podem ver, vocês que conhecem apóstolos da graça aí, você sabe que foram eles que se instituíram apóstolos. Não teve ninguém que, a igreja chamou ele de apóstolo. Não, ele falou, sou apóstolo, é a igreja, né? Ovelha, vai lá e vai receber. Ele é apóstolo, ele disse que ele é apóstolo, ele é. Mas o último apóstolo da graça foi o apóstolo Paulo, porque você foi chamado a imitar a Paulo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Senão ele falava, sede meus imitadores e dos outros apóstolos. Tanto é que nas cartas de Paulo, você não vê recomendações de Paulo para apóstolos da graça. Você vê? Você vê recomendação para presbíteros, para diáconos, para bispos, para evangelistas, para pastores, mas para apóstolos não. Temos que pensar. E da mesma maneira como você não encontra nas 14 epístolas de Paulo recomendações para apóstolos, você também não encontra na Bíblia, nas 14 epístolas, melhor dizendo, esta expressão que devemos adorar a Deus. Tá vendo? Fiz uma introdução para agora entrarmos em fundo ao tema. Vamos lá no livro histórico de João, no capítulo 4. Livro histórico de João, capítulo 4. Uma cena conhecida, muitos pregam sobre essa passagem, né? Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana. Vamos lá, João, livro João, capítulo 4. Vamos ler o contexto para entendermos melhor a história. Olha o capítulo 1 em diante, versículo 1 em diante. João, capítulo 4, versos 1 em diante. Vamos entender o contexto. Tem algo aí, hein? Tem revelação aí. Receba o que você vai entender. Você vai ler essa passagem de uma maneira como você nunca tinha lido antes. Porque quem vai te ensinar não sou eu, Richardson. Eu não tenho capacidade de ensinar ninguém. Eu não tenho. Porque o profeta lá atrás disse, ninguém ensinará o seu irmão. Porque todos serão ensinados pelo Senhor. Porque quem ensina é o Espírito. Jesus disse, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito da verdade que está usando a minha boca para te ensinar. E você vai entender, já está entendendo com olhos espirituais iluminados esta revelação. João capítulo 4, verso 1 em diante. E quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. Pegue a Bíblia aí, vamos acompanhar. João capítulo 4, verso 1 em diante. Versículo 4 agora. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria. Essa mulher de Samaria era uma gentia, né? Não era uma judeia, era uma gentia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. Jesus veio quebrar essa barreira de judeus e gentios. Você está entendendo? Jesus veio quebrar este muro que separava dos judeus e gentios. Né? No seu entendimento. Você já está entendendo aí o que Jesus estava querendo demonstrar para aquela mulher samaritana e com as nações, para entender que o propósito dele, que a sua igreja estava constituída com judeus e gentios. Jesus não veio somente para os judeus, mas veio para os gentios. Ele disse, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele não disse isso para os judeus? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
Porque os judeus pensavam que era um povo exclusivo de Deus e não tinha mais ninguém. Tratavam os gentios como cachorros, como, sabe, como escória desse mundo. Então, lembra daquela visão que Deus deu a Pedro? Pedro mostrou um animal, né, a Pedro e falou: Pedro, mata e come. E o que Pedro disse? Senhor, na minha boca nunca entrou em coisa imunda. Olha, aí Deus falou o que para ele? Não chames impuro a quem Deus purificou. Porque ali Jesus estava ensinando a Pedro que os gentios que eles chamavam de imundo não eram imundos, eram purificados e lavados pelo sangue de Cristo, porque naquela visão que Deus deu a Pedro, Jesus já tinha ido à cruz, já tinha derramado seu sangue pela sua igreja, pelas suas ovelhas. E as ovelhas são as ovelhas que estão por aí. Não somente as ovelhas de Israel, mas as ovelhas que estão entre os gentios. Lembra-se lá em Mateus 10,5, Jesus falou para os apóstolos: ide, né? Não entreis em cidades de samaritano nem de gentios, mas vai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou para os 12, vai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A recomendação de Jesus para os 12 é para as ovelhas de Israel, porque Jesus já tinha um plano perfeito e predestinado para os gentios, que foi através do apóstolo Paulo. Porque Jesus não queria que os gentios ouvissem circuncisão, não queria que os gentios se contaminassem com circuncisão, porque a circuncisão era baseada nas obras, e um pacto que Deus já tinha predestinado para com os gentios era o pacto da fé, o pacto da graça, que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Então, voltando aqui, João capítulo 4, verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva, viu? Ela estava vendo o físico, ela não estava entendendo o espiritual do que Jesus estava querendo dizer a ela. Versículo 11, disse a mulher: Senhor, o versículo 12 agora, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus já estava mostrando para ela que ele tinha uma água superior do que aquela água que eles tiraram lá do poço de Jacó, né? Tinha uma água superior, uma água viva. Olha o verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram, olha bem, hein? Preste atenção na revelação. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis: quem é? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí está a revelação. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então a mulher, tudo ela via físico. Jesus falava da água viva, ela pensava numa água do poço. Jesus falava de adoração e ela pensava que era adoração num lugar físico. Alô? Preste bem atenção que tem revelação aí. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então Jesus já corrigiu ela ali logo, olha, não é em Jerusalém que se adora, hein? Porque em Jerusalém era um local, né, era um local onde o povo judeu costumava adorar a Deus, lá no templo de Jerusalém. Era um marco, tinha um marco, um ponto específico aonde o povo hebraico, judeu, ia adorar a Deus. E nós vimos aí no começo, na introdução do tema, que a palavra adoração no hebraico é shashá, que significa prostrar-se. Então esse ato de se prostrar, inclinar a cabeça, levantar as mãos, né? Cultuar a Deus com o corpo era um costume judaico para com Deus no templo de Jerusalém. Né? Então Jesus ele disse assim, versículo 22, 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque os samaritanos achavam, né, que tinha um lugar específico para adorar a Deus. E os judeus achavam que tinha um lugar específico para adorar a Deus. Então havia aquela guerra, aquela briga. Então Jesus falou, olha, vocês estão tudo errado, vocês estão pensando no físico. Vocês estão pensando no local físico, templo de pedras. Não é ali, verso 23, mas a hora vem e agora é. Por que ele disse agora é? Porque ele já sabia que se manifestaria essa promessa depois da cruz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Por que Jesus falou em espírito e em verdade? Porque se adoravam a Deus com o corpo. Então Jesus estava explicando a eles, por isso ele falou adorar. Vão adorar em espírito e em verdade, não é dessa maneira. A maneira que se adora a Deus em graça não é desta maneira que vocês estão adorando. Indo no local, achando que é aquele local próprio, que é o templo, é lá no templo que deve se adorar a Deus. Abençoados, tem revelação aí. Depois da cruz, o templo de Deus somos nós. Alô? Então, como é que você vai, se você é o templo de Deus, como é que você vai em um templo físico, se você já é o templo de Deus e Deus mora em você? E para você adorar, você tinha que estar no templo, diante do altar, né? Se curvar, se prostrar diante de Deus. Mas agora você que está depois da cruz, você é o templo de Deus, você é a morada de Deus. Então, se você é o templo, como você vai adorar no templo? Jesus estava quebrando a barreira do local físico. Por isso o apóstolo Paulo, em suas epístolas, nunca disse que devemos adorar a Deus. Então, abençoados, tem muitos em graça ainda dizendo assim, eu vou lá eu vou lá adorar a Deus agora. Eu vou lá no templo adorar a Deus. Hoje é domingo, é dia de adorar a Deus. Você tem que crescer nisso, hein? Receba que a revelação da graça chegou à tua vida e você já está entendendo. Então não devo glorificar a Deus. Não, eu não estou falando glorificar. Você foi chamado a glorificar, louvar a Deus. Glorificar e louvar é de dentro para fora. Adorar é de fora para dentro. Você está entendendo? Quando você glorifica e louva a Deus, é de dentro, né? O apóstolo Paulo mesmo disse, né, que o louvor são frutos de lábios que confessam o seu nome. Frutos de lábios. O fruto vem do Espírito. Então, o louvor é diferente. E Jesus ele deu a chave, ele falou assim, verso 23, João 4, 23, mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então vai ser em espírito, não é mais com o corpo, e em verdade, tem que ser em graça. Você só consegue louvar a Deus, o louvor que agrada a Deus agora é em graça. Não adianta você cantar, Senhor, eu estou aqui, vim te buscar, Senhor, estou aqui, me faça vencedor, Senhor, venho aqui derramar os meus pés diante dos seus pés, né? Eu venho me derramar diante dos seus pés, Senhor, venha me purificar, venha me limpar com seu sangue. Isso não é louvar com verdade, isso é louvar com mentira, porque Jesus já te purificou, já te salvou, já te perdoou.
teu louvor tem que ser com entendimento. O louvor em graça é com conhecimento e com entendimento. Então retire todos esses louvores aí, ó, chamados aí do sistema religioso que você cantava aí. Tem que filtrar, hein? Filtra que tu vai encontrar um montão de fermento aí. O que tem de louvor falando, vamos adorar a Deus. Tem aquele, vamos adorar. Bonito, né? Vamos adorar a Deus. Bonito em se ouvir, mas em entendimento não. Porque em graça não se adora a Deus. Porque adorar, já lemos, no hebraico, se achar, significa prostrar-se, cultuar a Deus. E você não adora a Deus em graça, você louva a Deus. Alô? Agora você vai tirar essa expressão, você que é líder, você que aí fala, prega esse evangelho da graça, nunca mais diga, vou adorar a Deus, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, nunca disse que devemos adorar a Deus. Então, se ele não disse, tem revelação aí. Então, já estamos entendendo com as palavras do próprio Jesus. Olha, verso 23, João 4, 23. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha o verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava falando a palavra adorar ali para ela entender, porque ela, né, pela cultura dela e pela também a cultura dos judeus também, dos gentios judeus, eles achavam que a adoração a Deus era com o corpo, era um prostrar-se diante de Deus. Mas agora não, agora é em graça. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Aí Jesus já fala de outro assunto. Então, vamos lá em Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 em diante, diz assim: como também nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, para a qual nos fez agradáveis assim no amado, viu? Para o louvor e glória. Você foi predestinado para o louvor e glória da sua graça. Olha o versículo 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos o que? Para o louvor, não para a adoração, para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Tem aquela passagem lá em Apocalipse, não usamos Apocalipse como referência, mas lembra-se quando apareceu um anjo e João se prostrou para adorar aquele anjo? Isso é um costume judeu, se prostrar. E o anjo falou, não faças isso. Não faça isso, é a Deus que deve se glorificar. Não faça isso, João. Então, já é um costume judaico a pessoa achar que tem que adorar a Deus com o corpo. Romanos capítulo 7, verso 25. Veja aí revelações da graça de Deus. Senhor, tu pode dizer a Deus, Senhor, então como é que eu te glorifico? É com a mente. Como é que você serve a Deus? É com a mente hoje, é com entendimento. Romanos capítulo 7, verso 25. Diz assim o apóstolo Paulo, escreveu assim aos Romanos: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, e tem traduções que diz com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, hoje, na graça, você serve a Deus com a mente. Alô? É com a mente. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, em verdade é com a mente, em espírito é com a mente. Então, você glorifica a Deus é com entendimento. Você é o templo do Espírito Santo. Deus já fez morada em você. Então, aí é de dentro para fora, você agradece a Deus. É com entendimento. Então, vamos tirar essa expressão, abençoado, no mundo da graça, vamos adorar a Deus. Se o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, ele nunca disse que devemos adorar a Deus,
Então, e se ele recebeu graça do Cristo ressuscitado e entregou o fundamento para a igreja gentílica que somos nós, então por que nós vamos edificar um outro fundamento, falando coisas que o próprio apóstolo Paulo não ensinou? Paulo nunca falou de inferno, Paulo nunca falou de adoração. Alô? São coisas que você tem que pensar. Então, se Paulo não falou, não escreveu, tem algo aí. Então, Paulo foi bem claro. Se alguém prega outro evangelho, além do que eu, Paulo, prego, pode ser um anjo vindo do céu, seja anátema. Então, você dizer hoje em graça que devemos adorar a Deus é anátema. Ai, Richard, você é muito forte, não fale isso não. Eu tenho que falar a verdade, eu vou falar o quê? Eu vou falar mentira, ou falo a verdade, ou falo a mentira. Né? Não existe meia grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Né? Então, é assim também. É verdade ou é mentira? A verdade tem que ser firme. O apóstolo Paulo nunca disse que devemos adorar a Deus. Então, você que é o ministro da graça, ou uma mulher que foi levantada também para ensinar essa graça, se você ensina, depois dessa revelação, que devemos adorar a Deus, uma coisa é você falar de algo que você não entendia, mas se agora você está entendendo e persistir no erro, é outra coisa. Por isso Pedro foi chamado de iníquo, porque Pedro ficou 15 dias com Paulo, entendeu a graça, e depois sabe o que Pedro fez? Estava no meio dos gentios, trazendo um outro evangelho. Aí Paulo já sabia que Pedro entendeu. Paulo falou: Pedro, vou te repreender na frente de todos. Tu, sendo judeu, obriga os gentios a viverem como judeus? Né? Então, Paulo teve que repreender a Pedro na frente de todo mundo, porque Pedro estava sendo repreensível, ou seja, digno de ser repreendido. Porque Pedro estava ensinando um outro evangelho e sabia que não era para pregar esse outro evangelho no meio dos gentios, e estava ali. Não foi à toa que Jesus chamou ele de Satanás, que significa adversário. Porque uma pessoa que entende a palavra da graça e mesmo assim insiste no erro. Paulo nunca disse isso, mas eu vou falar. Em nome da graça eu vou falar. Olha que perigo. Isso é iniquidade. Iniquidade, o significado de iniquidade, você pode ver aí nas traduções, significa desobediência a uma hierarquia. Alô? Por isso, o anjo lá que desobedeceu, ele foi iníquo, porque ele fez uma rebelião e iniquidade. Pedro foi um iníquo, porque Pedro, ele se postou como um Satanás. Ele foi um adversário de Deus. Contra um decreto de Deus, Jesus falou que tinha que ir para a cruz e Pedro falou o quê? Não, Senhor, tu não vai à cruz. Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Aí tem aqueles pastores que falam: não, Jesus estava expulsando o demônio de Pedro. Não, Jesus estava falando com Pedro, adversário. Senhor, eu nunca vou te negar. Jesus disse: ó Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E que Pedro fez? Negou o Senhor 3 vezes. Então não pode ter um espírito com E minúsculo, um comportamento pedrino no meio da graça. Se você está entendendo e está vendo bem claro que a palavra adorar a Deus não tem nada a ver com graça, por que você vai insistir falando que vai adorar a Deus? Você não adora a Deus, abençoado, é com o corpo. Deus não quer saber do teu corpo. Alô? Deus quer saber que você louva Ele em espírito. Tudo bem, Deus quer saber do teu corpo, que você cuide do templo, que é o templo do Espírito Santo, você cuide dele, né? Tenha bons caminhos, né? Se dirija bem, cuide bem desse veículo aí que Deus te deu, desse corpo, né? Você é um espírito que está dentro do corpo. Tudo bem, zelar por o corpo, né? Ter um bom procedimento, um bom testemunho, não estou falando contra isso, tudo bem, mas Deus não vai ficar impressionado quando você inclinar a cabeça e estender a mão num gesto de adoração igual os judeus faziam. Deus não quer isso. Deus quer que saia aí, frutos de lábios que confessam o seu nome. Deus quer ver aquele louvor em espírito e em verdade. Jesus falou a palavra para adoração em espírito e verdade para aquela mulher samaritana entender o que ele estava falando. Mas nós em graça já entendemos, porque não é adoração, é louvor. E nunca se ouviu falar desse tema em graça, hein? Eu nunca ouvi falar, mas o Espírito da Verdade, hoje, pela vontade soberana do Senhor, está ensinando a igreja dele,
né, para o seu louvor e glória, que Deus quer ouvir do seu povo em graça um louvor. Deus não quer nada externo, tem que ser em verdade. Quando você louva a Deus, glorifica o Senhor, tem que ser algo com entendimento. Porque não adianta você falar, eu sou um abençoado, estou completo, Cristo me santificou para sempre, sou salvo uma vez, salvo para sempre. Cristo aniquilou o diabo, o pecado na cruz, o fim da lei é Cristo, estou vivendo em graça, sou salvo pela graça, não pelas obras. Fala bonito, sim? E o louvor teu? Tem que acompanhar o que você ensina, em espírito e em verdade. Aí você vai lá e coloca lá no rádio, aquela mulher canta tão bem, é do sistema, sabe? Ela fala adorar a Deus, sabe? Ela fala lá que devemos se prostrar diante de Deus, mas eu canto, mas isso aí é o abençoado. Você tem um anjo aí que está ouvindo a tua confissão. Alô? A palavra diz em Hebreus 1,14 que os anjos ministram em favor daqueles que vão herdar a salvação. E lá no Salmo 103, versículo 20 e 21 diz: bendizei anjos, vós ministros, que executais, né, a vontade de Deus e obedeceis a palavra. E essa palavra abençoada, como diz em Romanos capítulo 10, versos 8 e 9, a palavra está perto de ti na tua boca. Então a palavra da fé, ela está aí. Então a palavra que sai da sua boca tem que ser segundo o que está escrito. Segundo os oráculos de Deus, segundo o que está escrito. Não somente na sua confissão, mas também no seu louvor. Um louvor com entendimento. Vamos fazer uma reforma aí nas igrejas em graça. Tem compositores em graças aí, abençoado com dons tremendos de compor, escrever. Vamos fazer uma reforma no louvor aí, ó. Alô? Colocar louvores em graça. Tem dons aí, ó. Tem ministros, tem abençoado tremendo, ministras, abençoada tremenda que tem o dom de compor e de cantar e levar a igreja a glorificar a Deus em espírito e em verdade, e os líderes estão colocando louvores do sistema religioso para cantar, abafando um dom aí de um abençoado. Vamos desenvolver esse dom aí. Quando eu falo nas igrejas em graça, alô, não estou falando em templo, nada contra quem se reúne em um local. Alô, vamos corrigir isso aqui, né? Porque tem pessoas que falam assim, o templo foi destruído, agora não precisamos mais em igreja, então, olha bem, vamos entender. Se existe um local, uma sala, ou uma loja, a igreja ela se reúne em um local, não importa o local. Alô? Pode ser na sua sala, pode ser na garagem, pode ser no escritório, pode ser num local alugado. O que importa é que o líder não pense que aquele local é o lugar santo, que ali é o lugar de adorar a Deus. Se ele pensa assim ainda em graça, tem que crescer muito, tá? No leite mesmo. E pior, e se induzir a igreja a falar, vocês têm que vir aqui adorar a Deus, você está tendo um procedimento igual lá no passado? Vocês vão ter que ouvir de Jesus, olha, vai chegar a hora e ainda vem, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Você está se comportando como se estivesse antes da cruz? A igreja é o templo, nós somos o templo, né? Somos membros do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então não importa o local onde você se reúne, se estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor está ali no meio. Então você como igreja, você desenvolve, tem os que cantam, né? Aquele que foi chamado a pregar, pregue. Não importa o local, vamos acabar com esse negócio. E outra coisa, isso aí vai dar o que falar, mas tem que falar. A igreja tem que se reunir todos os domingos. Tem que se reunir todos os domingos? Quem disse isso? Não, aonde está escrito que tem que se reunir todos os domingos? Pode ser um mês de semana, pode ser uma vez ao mês, pode ser também todos os domingos, como pode ser qualquer dia da semana, mas nada que tenha obrigação. Abençoados, qualquer obrigação no meio da graça é legalismo. Tudo que é obrigação no meio da graça é legalismo. É legalismo. Tudo que é obrigação. Um abençoado está falando aqui, está sem áudio. Abençoado, eu sinceramente, para mim está tendo áudio. Eu não sei.
Eu gostaria que os abençoados aí respondessem, né, se está tendo áudio ou não. Porque está aparecendo aqui que os abençoados estão ouvindo, né? Mas tem um abençoado aqui, o Ademir Lopes Vasconcelos, diz que está sem áudio. Por favor, coloque aí se você está ouvindo o áudio. Se está tudo ok, se está ouvindo o áudio, só para mim ter certeza aqui, né? Para não estar falando, senão estou pregando para mim mesmo. Mas confere aí, abençoado, por favor, coloca aí, ó, estou ouvindo o áudio. Preciso desse ok de vocês aí, para que eu possa dar continuidade aqui ao tema, né? Se você está ouvindo, diga um ok, por favor, né? Que está ouvindo, tá tudo ok, coloca uma mãozinha aí, o curtir, ó, tum. Ah, sim, tá ouvindo, papai. Obrigado, abençoado Ademir. Assim é, então tá tudo certo, né? Então, abençoados, já fiz aí o resumo do que significa esse tema e recebo que, de repente, se for da vontade de Deus, tem a parte 2. Ao concluir esse vídeo, vai para o Facebook, você vai poder ouvi-lo na íntegra, né? Desde o começo até o final. Né? Então, em graça, resumindo, não existe adoração, porque a adoração era um procedimento, um cultuar a Deus feito pelos judeus. E a palavra adoração no hebraico é shashá, que significa prostrar-se. E o apóstolo Paulo nunca ensinou, nunca orientou, nunca pediu à igreja a adorar a Deus. Por quê? Ele entendeu que a adoração agora não é mais com o corpo, é louvar a Deus em espírito e em verdade. São frutos de lábios que confessam o seu nome. Jesus mesmo disse que a adoração agora é em espírito e em verdade. E não existe adoração em espírito e verdade. Jesus estava ensinando aquela mulher, na verdade, ali, que não seria mais daquele jeito prostrando. Seria uma maneira diferente de adorar a Deus, que agora é glorificar, é louvar ao Senhor. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, nunca disse adorar a Deus. Então Jesus estava ali pré-anunciando a graça que chegaria um tempo que não seria mais necessário você ir a um certo lugar, a um templo, adorar a Deus, porque você já é o templo e como templo de Deus, Deus mora em você, você é um espírito com o Senhor, você foi chamado a glorificar e a louvar ao nome do Senhor. Assim abençoados, então, esse foi o tema louvor versus adoração. Lembre-se, em graça não existe adorar a Deus, e sim louvar, glorificar. Essas expressões você vai encontrar o apóstolo Paulo falando, glorificar a Deus, predestinados para o louvor da sua glória, mas você não vai encontrar ele falando sobre adorar, porque hoje, no novo pacto, não servimos a Deus com o corpo, servimos a Deus com a mente. Agora a adoração, o louvor é em espírito e em verdade. Não adianta você dizer, eu sou abençoado, santo, predestinado, salvo, sempre salvo, mais que vencedor, e na hora de glorificar a Deus, colocar lá aquelas expressões que está fora do novo pacto. São nossos irmãos em Cristo, lá no sistema que cantam e que compõem, tem ali abençoados com dons tremendos, mas recebo eles com olhos iluminados, entendendo que não é mais para adorar, e sim para glorificar o Senhor. Essa foi a mensagem, e recebo que a palavra da graça corra e seja glorificada. Graça e paz a todos os eleitos de Deus.